Olá! Nesse vídeo eu falo sobre concurso de pessoas. O concurso de pessoas é a pluralidade, a reunião de pessoas, de agentes, com o objetivo de concorrer para a prática de uma conduta criminosa. No Código Penal, esse assunto está tratado no artigo 29, 30 e 31. Esses três artigos não são suficientes para tratar dessa complexidade que surge nos casos concretos quando nos deparamos com autoria, participação, situações limítrofes entre autoria e participação. Daí que a doutrina e a teoria é ampla, é farta sobre essa temática. Bom, no Código Penal nós adotamos a chamada teoria monista. Dentre as teorias sobre concurso de pessoas, a monista é aquela em que a compreensão de que todos que de alguma forma atuam para a prática criminosa respondem pelo mesmo tipo penal. Podemos contrapor, por exemplo, com a teoria dualista. Segundo esta, o autor comete um tipo de crime e o partícipe outro tipo penal, ainda que o resultado seja o mesmo. No Código Penal, então, nós temos no artigo 28, caput, a adoção da teoria monista com a seguinte redação: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. É importante compreender que é necessária a ciência e a vontade na atuação dessas duas ou mais pessoas para a prática criminosa. Esse elemento subjetivo é muito importante. O parágrafo 1º do 29 traz a chamada participação de menor importância. Veremos em momento oportuno quando falarmos especificamente da participação. E o parágrafo 2º nos traz uma situação também que mitiga, enfraquece a teoria monista. Nos diz que, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Pois bem, o artigo 29, é importante nós relembrarmos aqui, é uma norma de extensão. A norma de extensão é aquela que auxilia na subsunção da conduta ao tipo penal. Então, por exemplo, o artigo 121 nos diz matar alguém. Esse é o tipo penal. Mas, eventualmente, se o agente não obtém o resultado morte, ele pratica uma tentativa. Perceba que o artigo 121 não traz uma pena para quem tenta matar alguém. Daí que eu preciso recorrer a uma norma de extensão, que no nosso caso está no artigo 14, inciso 2, que nos diz que considera-se tentado o crime quando o resultado não é alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, da conjugação do artigo 121 com o artigo 14, inciso 2, eu obtenho a possibilidade de encaixar a possibilidade de subsunção da conduta com o que está previsto na norma. E sabemos que isso é de fundamental importância no direito penal, uma vez que a legalidade rege esse ramo do direito com cuidado e zelo maior do que em outros ramos. Pois bem, o artigo 29 é uma norma de extensão, porque os tipos penais, em regra, não prevêem participação, não prevêem coautoria, porque quando nós falamos em concurso de pessoas, falamos de coautoria e também de participação. Pois bem, entendido isso, vamos também relembrar uma importante classificação doutrinária acerca dos crimes, os chamados crimes monossubjetivos e plurissubjetivos. O crime monossubjetivo é aquele que, para sua prática, não há necessidade de mais de um agente. Apenas um já consegue fazê-lo. E é a grande regra no nosso ordenamento. Por outro lado, os crimes chamados plurissubjetivos são aqueles que só conseguem existir, a consumação só é possível quando existem dois ou mais agentes. Exemplos clássicos: a associação criminosa, a organização criminosa. Então, a associação criminosa, por exemplo, prevista no artigo 288 do Código Penal. São crimes que, individualmente, são impossíveis de serem configurados. Ok? Pois bem, vamos falar um pouco sobre teorias sobre o concurso de pessoas. Então,
como eu mencionei, a chamada monista ou igualitária ou unitária, está prevista no Código Penal. Ela não é absoluta, ela possui algumas exceções pluralísticas, também chamadas de autonomia da ação. Então, o Código Penal traz como exemplo o artigo 126 e o 124, que tratam do aborto. Então, aquele que pratica o aborto com o consentimento da gestante pratica um tipo penal do artigo 126. Por sua vez, a gestante que permite a prática do aborto em si responde pelo artigo 124. Então, perceba que nós temos a ação de mais de um agente para obtenção de um único resultado, porém, tipos penais diferentes. É uma exceção. A teoria adotada pelo Código. Outro exemplo, corrupção ativa e passiva. São tipos penais diferentes. A conduta, o resultado aguardado é o mesmo. A facilitação de descaminho e o descaminho, também nós temos aqui exemplos, exceções à ideia de aplicação de um único tipo penal para aqueles que agem de acordo para a obtenção de um resultado criminoso. Nós temos também a chamada cooperação dolosamente distinta, esta prevista no parágrafo 2º, já mencionado. Vamos entender um pouquinho mais. No ordenamento jurídico brasileiro, a natureza jurídica do concurso de pessoas é justificada pela adoção da teoria monista, já sabemos disso. Mas, mesmo nessa teoria monista, existem desvios subjetivos de conduta. Então, conforme prevê o parágrafo 2º, se o agente quis participar de um crime menos grave. Exemplo clássico. Imaginemos que 2 agentes pretendem furtar uma casa, ao saberem que não há ninguém na residência, pois estão todos viajando. Então, em acordo, um fica de tocaia do lado de fora, cuidando para que não chegue ninguém, e o outro pula o muro para que de lá de dentro ele consiga abrir a residência para que ambos subtraiam os bens ali guardados. Pois bem, eventualmente, quando a gente pula dentro dessa residência, ele se depara com alguém que estava lá, estava dormindo lá, cuidando. E ali, ele, ao invés de desistir do furto, ao invés de fugir, de abandonar o seu intento, ele então pratica violência e chega mesmo a matar quem estava na residência. Então, nós temos uma progressão criminosa em que a primeira ideia seria um furto, mas que o desdobrar leva o agente e ele decide pelo latrocínio. Pois bem, quem estava lá fora de tocaia, em nenhum momento, neste exemplo, concordou na prática de um latrocínio, que é um delito muito mais grave do que o furto. Então, dessa forma, nos termos do parágrafo 2º, este responderá pela pena do crime menos grave. E, eventualmente, poderá haver um aumento, diz aqui, essa pena será aumentada até metade na hipótese de ser previsto o resultado que realmente ocorreu. Muito bem, esse é o chamado desvio subjetivo de conduta, mitiga a teoria monista. Ok, bom, além da monista, da dualista já mencionados, nós temos a chamada pluralista, em que são tantos crimes quanto forem os agentes participantes do fato delituoso. No nosso ordenamento, tanto autor como partícipe, em regra, respondem pelo mesmo tipo penal. Ok. Importante entendermos aqui que a coautoria, falando agora de coautoria, ela independe de acordo prévio. Há necessidade apenas da anuência à vontade do outro, mas não um acordo prévio. Daqui a pouco eu darei um exemplo sobre isso. Vamos falar sobre autoria, ok? Então, teorias sobre a autoria. Falamos de teoria sobre o concurso. Agora, vamos falar sobre a autoria. Então, a chamada teoria extensiva, estende, ela não faz diferença entre autor e partícipe. São todos iguais. Não é a teoria adotada em nosso ordenamento, porque cada um responde conforme a sua culpabilidade, diz o 29. A teoria subjetiva, ela leva em conta a vontade
o ânimo, a chamada vontade de autor. E enquanto o partícipe tem a vontade de cooperação. Não preciso tecer muitos comentários para demonstrar a dificuldade em se demonstrar na prática o intento de autor e o intento de partícipe. Daí que também nós não temos como adotar em nosso ordenamento. O código adota a chamada teoria objetiva ou restritiva e faz a seguinte separação. Reconhece o autor aquele que executa o núcleo do tipo. Estamos falando de teorias sobre autoria. Então, o autor é quem executa o núcleo do tipo penal. No exemplo do matar alguém, quem mata, quem executa alguma ação capaz de tirar a vida de outrem. O partícipe, por sua vez, é aquele que auxilia, que instiga, que induz. Essa é a regra em nosso ordenamento. Ocorre que essa teoria não consegue, muitas vezes, demonstrar com clareza quem é o autor e quem é o partícipe em crimes mais elaborados, organizações mais elaboradas. Daí que nós temos a chamada teoria do domínio do fato, ou objetiva subjetiva. E a ideia dessa teoria não é excluir a objetiva, mas complementar, ok? Considerada então objetivo subjetiva. A ideia aqui é determinar quem é o autor. O autor é aquele que tem o domínio do fato, aquele que tem a capacidade de fazer cessar ou não a conduta criminosa, aquele que tem realmente o controle da situação. Bom, a teoria do domínio do fato fixa critérios de responsabilização penal e a ideia é restringir a compreensão do conceito de autor, ok? Essa é a ideia. Mas eu não vou tecer muitos comentários sobre a teoria do domínio do fato nesse vídeo. Farei um vídeo apenas sobre ela, ok? Pois realmente ela é muito importante para a compreensão do concurso de pessoas. Cabe aqui apenas relembrar que ela então é criada por Welzel e aperfeiçoada por Klaus Roxin. Pois bem, então traçamos aí rapidamente um comentário sobre as teorias da autoria, sobre a autoria, e falaremos agora, para encerrar, as formas de autoria. Então nós temos a chamada autoria direta, em que o agente realmente executa o verbo do tipo penal. A indireta, chamada de autoria intelectual, é o famoso mandante do crime, ok? Ele não executa o verbo, mas ele, junto com o outro, ele tem a ideia para que o outro execute. E a chamada autoria mediata. A diferença da mediata para a indireta é que na mediata o agente se vale de alguém para a prática do crime. Esse alguém não será responsabilizado em regra, por ser inimputável, por estar agindo sob coação, por ser mero instrumento nas mãos do autor mediato. Então nós temos a autoria direta, temos a indireta e a mediata, ok? Um exemplo também seria da autoria mediata, seria o erro determinado por terceiro, em que o A, sabendo que o C está dentro do container, orienta o C a atirar contra o container para praticar tiro ao alvo, com o intento de matar quem está lá dentro. E o C, na sua inocência, o faz e atira, sem saber que há alguém lá dentro. Perceba que ele é um mero instrumento nas mãos do autor mediato. Então são algumas situações que possibilitam que alguém se utilize de outrem como seu instrumento na prática do crime. Autoria mediata. Ok? Pois bem. Temos também, pela doutrina alemã, o chamado autor, ou melhor, autor de escritório. O que seria o autor de escritório? Kleber Masson traz isso no seu Direito Penal Esquematizado, dizendo que é o agente que transmite a ordem a ser executada por outro autor direto. Ele transmite, ele está por trás da mesa, ele está no comando. E esse que pratica, esse autor direto, que é o mandado, ele é dotado de culpabilidade, ou seja, ele não é um mero instrumento, porém ele é passível de ser substituído a qualquer momento por outra pessoa, no âmbito de uma organização ilícita de poder. Por exemplo, uma grande organização criminosa, em que nós temos
os chefes, aqueles que dão as ordens para os soldados do tráfico, por exemplo, que são facilmente substituídos, caso necessário. Então, o autor de escritório é este justamente que está por trás. Ele determina, ele tem um domínio, e aqueles que praticam a mando dele também, logicamente, são autores. Muito bem, para diferenciar do autor imediato, que se utiliza de outros como meros instrumentos. Há ainda a chamada autoria colateral. Aqui, na verdade, não existe concurso de pessoas, ok? Eu tenho um crime, duas condutas, mais de uma pessoa, certo? Mas não há concurso de pessoas. Por quê? Porque não há um acordo, ok? Não há o consentimento para a prática. Então, pode gerar a chamada autoria incerta. Exemplo, suponhamos que o A está de tocaia para atingir o B, seu desafeto. E quando o encontra, quando o B passa pelo caminho, ele atira, ok? De imediato, ele ouve outro tiro, que seria o C, que estava escondido de tocaia também, para também atirar no B. E o B, então, é alvejado pelo A e pelo C. Perceba que o resultado é o mesmo, tem pluralidade de condutas, mas o A não sabe da existência do C e nem o C sabia da existência do A. Tenho aqui a autoria colateral, que pode gerar a chamada autoria incerta. Imaginemos que a balística não consiga determinar qual projétil causou a morte da vítima, se o projétil oriundo do tiro do C ou do tiro do A. Nesse caso, nenhum dos dois poderá ser condenado. Veja bem que coisa interessante. Nenhum dos dois poderá ser condenado pelo homicídio consumado, porque não se tem prova, não se tem certeza de qual dos dois causou a morte. De forma que ambos responderão pelo homicídio tentado. Veja que coisa interessante. Temos um homicídio consumado, dois agentes, mas ambos responderão pelo crime tentado. E temos, por fim, a chamada coautoria sucessiva. É aquela que se dá quando, após o início da consumação da infração, um segundo agente se depara com a conduta criminosa e passa a auxiliar ou ser coautor. Exemplo, suponhamos que o A está passando ali na rua e percebe o seu conhecido B com um videogame, com um notebook, saindo de uma casa. Fala: ô fulano, o que você está fazendo aí? E o B então responde: cara, tirei a sorte grande, estou aqui, entrei nessa casa, fiquei sabendo que não tinha ninguém e estou cometendo um furto. E o A então, mais do que depressa, começa a auxiliá-lo. Também participa do furto. Perceba que temos aqui a chamada coautoria sucessiva, ou seja, após o início da conduta criminosa, outro agente adere àquela conduta, ok? Pois bem, com isso nós fazemos aqui uma breve análise sobre concurso de pessoas e autoria. No próximo vídeo eu falarei sobre a teoria do domínio do fato, acerca da autoria, e também falaremos um pouco sobre participação criminosa e as respectivas teorias sobre a participação para diferenciá-la da autoria. Ok? Muito bem. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo. Os seus comentários são muito importantes. Esse assunto complexo, um assunto que, como eu já disse, não está completamente tratado pelo Código Penal. E desde já eu te agradeço por compartilhar e também por se inscrever em nosso canal. Ok? Então, até o próximo vídeo.